Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e esse é o terceiro vídeo da série Estrada para Oz, em que nós estamos comentando sobre os livros do universo do Mágico de Oz escrito pelo L.F. Baum. Hoje nós vamos falar sobre Dorothy e o Mágico de Oz, que é o quarto livro da série, publicado em 1908, e depois sobre o Estrada para Oz, publicado em 1909. Confesso que ambos os livros são meio sem gracinha e são fora do universo de Oz, mas tem coisas bem interessantes que eu descobri lendo eles. Bora lá? Bom, como eu disse pra vocês, ambos os livros eles são fora do universo de Oz, ou seja, eles são dois livros da série do Mágico de Oz que não se passam inteiramente no país de Oz. Em Dorothy e o Mágico de Oz a gente tem uma Dorothy que, de novo, se perdeu aí, caiu em uma enrascada, caiu num buraco, enfim, a Dorothy sempre dá um jeito de, entrar num problema. Faz amigos novos e acaba encontrando novamente o mágico, o antigo, Mágico de Oz, que voou de balão pra fora de Oz, e eles tentam voltar pra Oz pra poder voltar pro Kansas. Já em A Estrada para Oz, a Dorothy vai ajudar uma pessoa pedinte na rua a encontrar um caminho, ela e ele se perdem juntos magicamente, de novo a Dorothy se perdeu, e aí ela quer tentar achar o caminho de volta para Oz para, de novo, poder voltar pro Kansas. Apesar de eles serem livros um pouco mais chatinhos que os anteriores, eles têm pontos que vão aparecer em Wicked, e eu vou falar sobre eles, e eles também têm pontos que eu já falei nos vídeos anteriores. Inclusive, se você não viu os vídeos anteriores, tá aqui nos cards. Primeira coisa importante é que nós temos a volta do Totó, que eu falei no vídeo anterior que eu estava chateadíssimo que Totó tinha sumido do Mágico de Oz, e a gente sabe que Totó, o cachorro, é um personagem muito importante. Além dele, nós temos a volta da Galinha Bilina, que eu disse pra vocês que foi o meu personagem favorito depois do Mágico de Oz, que é uma galinha super empoderada, engraçada, sensacional, devia ter livros dedicados só à Galinha Bilina. Mas falando de coisa séria, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é que nós temos a volta da ideia do populismo. Como eu falei no primeiro vídeo, o Mágico de Oz é lido por algumas pessoas como uma parábola para o populismo dos Estados Unidos da virada do século XX. Então nós teríamos um personagem, que é o mágico, que convence o povo a amá-lo utilizando de mentiras e subterfúgios políticos para ficar no poder. Assim como acontecia na política dos Estados Unidos, de acordo com a visão do L.F. Baum, que é o escritor dos livros. O que acontece é que a gente tem a volta do Totó, a volta da Bilina, mas também a volta do mágico. E o mágico volta, e apesar que a gente sabe que ele é um farsante, o povo de Oz ainda ama ele. Porque o povo de Oz não sabe que ele é o farsante. Então a gente tem essa visão de que a gente sabe que essa pessoa é falcatrua, a gente sabe que essa pessoa mente, a gente sabe que essa pessoa cria fake news, mas ele ainda é amado pelo povo, porque o povo não sabe tudo ou não sabe na mesma extensão que a gente. Além disso, a gente tem ele contando a história de como ele se tornou governante de Oz. Então ele conta que ele chegou de balão, as pessoas ficaram muito impressionadas, e que a terra de Oz era governada por 4 bruxas. Ele utilizou desse poder que ele tinha, porque as pessoas diziam que ele era mágico, porque ele podia voar no balão, para centralizar o poder na mão dele. Então ele conseguiu tirar o poder dos governos locais, das bruxas, fazer uma administração central e criar uma cidade, que é a Cidade das Esmeraldas, que é uma cidade que centraliza o poder todo nela e que desconsidera, às vezes, as outras regiões de Oz. E aí te pergunto, quer algo mais populista do que isso? Em segundo lugar, a gente tem de novo a suposta temática feminista do universo do Mágico de Oz. Como eu disse nos vídeos anteriores, o L.F. Baum foi muito influenciado pela sogra, que era uma sufragista e feminista do início do século XX nos Estados Unidos, e há quem diga que ele trouxe essa inspiração feminista para sua obra. Então eu não vou repetir tudo que eu falei nos outros vídeos, mas a gente tem muitas lideranças femininas, a gente tem o questionamento do poder masculino, e em Dorothy e o Mágico de Oz, a gente tem de novo a aparição de personagens da realeza, especialmente governantes, mulheres. E quando aparecem governantes homens, eles são com frequência mostrados como corruptos, cegos pelo poder ou incapazes. Então, se a gente pensar em termos de representação, o L.F. Baum representa mulheres como muito mais capazes e sensatas de governar do que os homens. Além disso, como eu falei no segundo vídeo, tem uma dessas personagens mulheres que diz que os homens já governaram por tempo demais, chegou a hora de as mulheres governarem. Em 1900, primeira década de 1900, gente. E o terceiro ponto é que nós temos o Além do Arco-Íris. Então todo mundo deve já ter visto aquela cena ou aquela música, Somewhere Over the Rainbow, Além do Arco-Íris, que foi famosamente interpretada e eternizada pela Judy Garland e depois cantada por muita gente.
Acontece que em A Estrada para Oz, eu acho que temos a origem do Além do Arco-Íris. Porque uma das personagens que a Dorothy encontra no caminho para Oz é a filha do Arco-Íris. Arco-Íris sendo um deus, uma presença mágica que cria, né, o arco-íris. Ela trabalha junto com ele para criar os arco-íris. E um dia ela cai do arco-íris e encontra a Dorothy. E ela conta para Dorothy tudo que existe no arco-íris, em cima do arco-íris e além do arco-íris. Então pode ser que seja aí uma referência que foi usada para criar a música? Pode ser. E mesmo se não for, adorei descobrir. O quarto ponto é que nós temos a origem da bolha da Glinda. Para quem já assistiu Wicked sabe que a Glinda aparece voando no início e no final da peça e no início do primeiro filme, numa bolha que ela diz, né, parece que ela cria com a magia dela, mas na verdade é feita de forma mecânica. E adivinha quem criou essa bolha? O Mágico de Oz. Em A Estrada para Oz, o Mágico de Oz cria essa bolha que transporta as pessoas de um lugar para o outro para que a Dorothy possa voltar para o Kansas. E a gente sabe, vendo Wicked, que a Glinda ela não é muito mágica. Talvez ela nem tenha nenhuma mágica aí. Então, muito provavelmente, essa bolha metálica que ela tem, que é dada como prova da magia dela, foi inspirada nessa bolha mecânica que o Mágico de Oz criou, que também é usado por ele para mostrar como ele é maravilhoso, poderoso e mágico. Então a gente tem de novo uma aproximação da Glinda e do mágico como essas figuras meio populistas. E eu acho bem interessante ver de onde que tá vindo essa inspiração. E aí, finalmente, esses dois livros eles são mais focados na moral da história. Porque esses dois livros são bem mais infantis do que os 3 primeiros livros da série. E aí eles têm mini historiazinhas no interior deles que vão criando para as crianças a tal da moral da história. Então, em A Estrada para Oz, por exemplo, eles visitam o país da Burrolândia, que é cheio de burros, e eles descobrem que, na verdade, o burro é um animal inteligente, com aquela ideia de que a gente não pode olhar para uma pessoa e julgá-la no seu intelecto e tudo mais. Além disso, nós temos um personagem que é um pedinte, uma pessoa que mora na rua, e ele ensina a Dorothy ao longo do processo que o dinheiro não traz felicidade. Bom, pessoal, esse vídeo foi mais curtinho porque esses livros não tem muito conteúdo pra trazer aqui. Eles são mais infantis, foi uma leitura um pouquinho mais chatinha, mas valeu a pena pelos fatos interessantes. Eu volto no próximo vídeo, no final de abril, pra falar dos próximos 2 livros da série, que são o 6º e o 7º, A Cidade das Esmeraldas de Oz e A Menina de Patchwork de Oz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, comentar o que você achou, se inscrever no canal, segue as nossas redes sociais também que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!